Bom dia pessoal, começando mais um vídeo do nosso canal Espiritismo Nova Sociedade, e nesse vídeo nós iremos ler um pequeno trecho de um texto do Herculano Pires, Espiritismo Dialético, que é um texto que é o prefácio, na verdade, do livro do Humberto Mariotti, Dialética e Metapsíquica. Então é um texto extremamente rico, onde Herculano faz uma abordagem, como o próprio título diz, né, dialética do Espiritismo, fazendo pontes com o materialismo de Marx, né, de Marx e Engels, e fazendo ponderações espíritas nesse diálogo, né, de uma doutrina espiritualista, que é o Espiritismo, mas que também não deixa de lado a contribuição das pesquisas materialistas, né, de uma visão social, da influência da matéria e dos processos sociais, econômicos que o marxismo vem trazer. Mas na verdade o vídeo de hoje a gente vai tentar entender de uma forma mais clara algo tão confuso no nosso movimento espírita, que seria justamente a questão de como funciona a lei de causa e efeito e como fica o ser, né, o indivíduo encarnado diante das questões sociais, né? Quando ele encarna, como é a questão do livre-arbítrio e a influência da educação, né, do meio em si. Herculano é muito genial nessa abordagem, então vamos estudar esse texto a partir de agora. Então vamos lá, né? Ele começa dizendo, né? O indivíduo e o meio, não é? No seu prefácio, Espiritismo Dialético. Então ele diz: alguns espíritas não compreendem esse imperativo histórico da doutrina. Pensam que a lei de causa e efeito explica e resolve todas as coisas, cabendo-nos apenas compreendê-la e aceitar passivamente a sua ação. Então é aquela visão, né, do espiritismo tradicional de que tudo que acontece é porque foi do passado e a gente só está aqui para acolher algo que a gente fez no passado. Então, assim, é como se a gente só tivesse livre-arbítrio na primeira encarnação. E todas as outras é tudo amarrado com o passado. Não existe mais de liberdade, não existe mais fatores atuais, não é? É uma verdadeira distorção da compreensão espírita. Então ele vai dizer aqui, obviamente que eu estou lendo um texto que está fazendo menção ao que veio a mais atrás, que eu não vou abordar nesse vídeo. Mas ele vai, como ele diz aqui, alguns espíritos não compreendem esse imperativo histórico da doutrina, porque ele vai trazer uma série de relações com a história, com o marxismo e tal, com a dialética, etc. Mas vamos se ater a esse item, né? Ele diz: esse pensamento misoneísta de fundo místico aparece até em A Grande Síntese do Balde, que já citamos algumas vezes, e que comete ainda o pecado filosófico de confundir o comunismo científico de Marx e Engels com o comunismo igualitário e ingênuo de Weinstein. Outros entendem que a revolução espírita é essencialmente individualista, cabendo-lhe transformar o homem para que a estrutura social, em consequência, se transforme. É novo equívoco de fundo místico, e Mariotti o menciona, chegando mesmo a tropeçar nele. Kardec nos indica, entretanto, a necessidade do contínuo esforço do homem para superar a si mesmo e as circunstâncias. A passividade diante das leis naturais caracteriza as formas inconscientes de vida. A consciência está submetida a uma nova lei, em plano mais alto, a lei do esforço próprio, a lei do trabalho, a da atividade livre, que fará progredir a si mesma e ao todo a que pertence à coletividade,
Em O Livro dos Espíritos, encontramos esse pensamento claramente definido, impregnando toda a obra, e podemos surpreendê-lo em passos como o seguinte: tudo se deve fazer para chegar à perfeição, e o próprio homem é o instrumento de que Deus se serve para atingir os seus fins, sendo a perfeição a meta da natureza. Favorecer essa perfeição é corresponder aos propósitos de Deus. Pergunta 692. Kardec não é bisoneísta. Deus, para ele, é sinônimo de incessante atividade na direção do bem e o constante via-ser do universo, atuando por todos os meios e por todas as formas para atingir os objetivos ideais. Vejamos, por exemplo, o seguinte trecho do seu comentário ao número 683 de O Livro dos Espíritos. O homem não pode conservar-se indefinitivamente na ignorância, pois tem que atingir a finalidade e a providência, que a providência lhe assinou. Ele se instrui pelas forças das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, germinam durante séculos. Depois irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do caruncho edifício do passado, que já não se encontra em harmonia com as necessidades novas e as novas aspirações. Então veja só, antes de continuar, vamos fazer um breve comentário. O Espiritismo federativo, hegemônico, ele não trabalha nessa base dialética, né, das causas atuais das aflições, né, das causas contingentes da vida, né, da materialidade da vida. Tudo é por conta de algo, né, que fez no passado. Então qualquer coisa que acontece na vida do indivíduo, ele é responsabilizado por algo bem específico que ele fez no passado, como se cada ser encarnado ele fosse uma ilha totalmente isolado do contato social, não é? É uma visão que desconsidera a realidade social por completo. É como se o indivíduo ele não fosse o tempo emaranhado com todas as questões que envolvem a sociedade. Aí entra aí a política, as questões econômicas. Então, se você está sofrendo por questão financeira, é porque no passado você fez algo bem específico, mas não analisa puramente a questão material. E o que é que a sociedade deveria fazer, não é, para evitar, por exemplo, a fome, a guerra, não é? Então tudo é individualizado, não é? Na falácia da meritocracia. Nunca foi a perspectiva reencarnacionista espírita, né? De Kardec não desconsiderou as questões sociais, muito pelo contrário, e Herculano desenvolve isso com bastante maestria, né? Então veja o que ele, continuando, né? Veja o que ele vai dizer aqui, Herculano. A renovação do homem implica a renovação social, não é? Renovação social, que é algo coletivo, não é individual. Mas desde que o homem renovado se empenhe na transformação do meio em que vive, sendo esta, aliás, a sua indeclinável obrigação espírita. Ora, queremos ficar no conceito de uma renovação puramente individualista seria um contrassenso. Então vou repetir. Querermos ficar no conceito de uma renovação puramente individualista seria um contrassenso. Simples ignorância da estrutura social como um todo. É o retrato do movimento espírita atual, não é? Como eu falei, colocar exclusivamente culpa no indivíduo, esquecendo a questão da estrutura social. Que diríamos de um pedreiro que, para embelezar um edifício, não cuidasse do seu aspecto de conjunto, mas somente de cada um dos tijolos, isoladamente? Pergunta Herculano. Em que poderia negar, dentro da concepção espírita, que o homem não é um indivíduo abstrato, mas parte integrante do tudo social, sobre o qual exerce a sua influência e pela qual é influenciado
resultando dessa constante simbiose, a sua evolução e a evolução coletiva. Como, pois, isolar o homem para que o espiritismo trabalhe no espaço independente de suas raízes gregárias? A função do espiritismo é a renovação integral do homem, não apenas do homem na sua expressão individual e transitória, mas na sua permanente expressão coletiva. A propósito, aliás, poderíamos lembrar aos defensores do pensamento isolacionista a lei maior do Evangelho, que é a do amor ao próximo. Então, como é que você prega uma reforma íntima, como prega o movimento hegemônico, desconectado da realidade social, se a reforma íntima, vamos supor, teria que, se é reformar o indivíduo para melhor, não vai desconsiderar a presença da sociedade, do indivíduo em sociedade, melhorar com o objetivo de contribuir com a sociedade melhor. Como é que o indivíduo ele pode achar que está fazendo reforma íntima e defendendo um fascismo? Como é que o indivíduo acha que está fazendo reforma íntima dentro do centro espírita, com uma vozinha meiga, cumprindo lá seu papel, quase que substituindo a visita à igreja no domingo? Tem muitos espíritos que visitam o centro um dia específico, né? Exerce um trabalho, muda o tom de voz, meu irmão, minha irmãzinha, acha que está fazendo reforma íntima e está em rede social defendendo fascismo, defendendo neoliberalismo, defendendo meritocracia, defendendo que quem é pobre é porque merece passar por isso, que cada um é por si, né? Se engana fazendo trabalho social achando que está ganhando bônus horas, mas na verdade está fazendo um paliativo interessante, mas essa mesma pessoa, de forma contraditória, não defende políticas públicas de tirar pessoas da pobreza, de taxar grandes fortunas. Está defendendo um pensamento isolacionista, não é? Defende bilionários, acha normal. Uma contradição total com a visão filosófica, com a interpretação correta da doutrina espírita. Então, veja o que Herculano diz: não conheceriam ele o poder do ambiente sobre os indivíduos, mormente sobre os menos evoluídos. Então a pessoa nasce num local que não tem nenhum tipo de respaldo de nada, né? Educacional, de alimentação, né? Carência geral. Como cobrar, né? Uma evolução, não é? Uma encarnação produtiva? Não saberão que as influências mesológicas, ou seja, as influências do meio, determinam quase sempre o próprio caráter individual, por conta dessas questões que eu falei, justamente isso. O indivíduo ele nasce no local sem nenhuma base, sem nenhuma estrutura social. Como é que vai ser o desenvolvimento, né, individual dessa criatura se a sociedade não dá não se juntou para promover uma base para todas as pessoas, né? Uma estrutura mínima de desenvolvimento completo do ser humano, cultural, educacional, espiritual. Não perceberão que uma vida social mais equilibrada e, portanto, mais justa será o grande e permanente estímulo do progresso individual? Então, Herculano é maravilhoso nisso aí, pessoal. Então, pessoal, Herculano é fabuloso, né? Voltando aqui na sua visão dialética, repetindo como falta ao movimento espírita essa compreensão, e que se a gente for aplicar essa compreensão à visão política, claramente cai no espectro da esquerda política, como diz muitos irmãos aí no progressista, espíritas progressista. Contrassenso, né? É um contrassenso completo
ser espírita e ter uma visão conservadora de direita, defender meritocracia, né? Ter uma visão puramente individualista, desconsiderar os fatores do meio, né? Ter uma visão fatalista, né? Na verdade, uma visão, não é, que desconsidera, não é o próprio livre-arbítrio. Tudo que acontece com o indivíduo é porque no passado fez algo, como a gente falou já. E aí? Então, só tem validade a primeira encarnação, que foi a encarnação inédita. O resto é tudo amarrado com o passado. Não tem nada inédito, não. Então, assim, existe o livre-arbítrio, existem os fatores do meio, existem os fatores inéditos que acontecem em cada encarnação. Nem tudo que acontece na nossa vida está amarrado com algo no passado, não. Isso é uma interpretação equivocada, né? Totalmente desconectada da realidade, que distorce a proposta espírita de uma reencarnacionista, mas de um reencarnacionista não determinando fato, né? Lei de Talião, né? Isso aí desmoraliza o espiritismo numa compreensão filosófica mais profunda. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo. Um abraço. Se possível, se inscrevam no canal, curtam, para que a gente possa estar fazendo mais vídeos nessa linha progressista, racional e tentando contribuir. Um abraço.